continuidade ao estudo da análise combinatória, tendo visto o princípio fundamental da contagem e alguns problemas combinatórios que se utilizam do princípio como ferramenta de resolução, chegamos agora no primeiro problema clássico da análise combinatória, o chamado problema das permutações simples. E o problema das permutações simples nos traz o seguinte questionamento: de quantas maneiras podemos ordenar N objetos distintos? E antes que eu responda a pergunta, ao questionamento de quantas maneiras podemos ordenar N objetos distintos, eu vou trabalhar situações, casos particulares, atribuindo valores específicos para N, antes de generalizar para falarmos de N objetos. Então vamos começar tratando de um problema onde nós temos que ordenar 3 objetos distintos. Consideremos então 3 objetos que eu vou denominar de A, B e C. E aqui mais uma vez eu ressalto que a natureza desses objetos é absolutamente irrelevante. Assim como eu coloquei 3 letras, essas 3 letras poderiam representar 3 pessoas ou 3 objetos físicos de fato. Então a natureza realmente aqui dos objetos não vem, nós não devemos levar em consideração. Considere os objetos A, B e C, onde eu quero ordenar esses objetos. E a questão passa a ser de quantas maneiras diferentes nós podemos ordenar estes 3 objetos. Bom, ordenar os objetos significa, nesse caso, nada mais de que determinar qual desses 3 objetos deve ser o primeiro, qual deles deve ser o segundo e qual deve ser o que vai ocupar a terceira posição. Então eu tenho 3 objetos para as 3 posições que eles ocuparão, cada um deles uma posição. Então isso significa nada mais, do ponto de vista combinatório, do que escolher um objeto que ocupará a primeira posição, escolher na sequência um objeto que ocupará a segunda e na sequência escolher o que vai ocupar a terceira posição. E a ferramenta combinatória que nos determina de quantas formas sucessivas escolhas podem ser feitas, nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Então, assim, pelo princípio, para a escolha do objeto que ocupará a primeira posição, nós temos 3 possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, para a segunda escolha, há um total de 2 possibilidades, uma vez que algum dos objetos já ocupa a primeira posição, então necessariamente não poderá ocupar uma posição seguinte. Então nós temos para cada uma das 3 possibilidades na primeira posição, 2 possibilidades na segunda posição, e para cada uma delas, apenas uma possibilidade na terceira posição, porque é o único objeto que restou para ocupar a última casa. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 6 maneiras diferentes de ordenar os tais objetos A, B e C. Para ilustrar essas ordenações, e as ordenações aqui são chamadas de permutações, eu vou usar o diagrama da árvore para fazer essa ilustração, uma vez que é relativamente fácil organizar essas maneiras de ordenar, de realizar as permutações dos objetos A, B e C. Para a primeira posição, nós temos A, B ou C, como qualquer um deles como candidatos a ocupar a primeira posição. Temos essas 3 possibilidades. Para cada uma delas, nós temos 2 possibilidades para a segunda escolha, que no caso do A, com uma possibilidade para a primeira casa, então nós temos B ou C como possibilidades para ocupar a segunda casa. Se B for o primeiro, então A ou C passam a ser as opções para a segunda casa, e se C for o objeto da primeira casa, então A ou B passam a ser as opções, as possibilidades para a segunda colocação. E uma vez escolhido o objeto da primeira e da segunda colocação, primeira e segunda casa, o terceiro objeto, ou a terceira colocação, vai ser ocupada pelo único objeto que ainda não foi descrito. Então, se A é o primeiro e B é o segundo, evidentemente C é o terceiro. Eu só tenho uma possibilidade para a terceira casa. Se A é o primeiro e C é o segundo, evidentemente B deve ser o terceiro. Se B é o primeiro e A é o segundo, então C deve ser o terceiro. B é o primeiro, C é o segundo, então A é o terceiro. C em primeiro, A em segundo.
então B deve ser o terceiro, e finalmente, se C é o primeiro e B é o segundo, então A deve ser o terceiro. Então nós vemos pelo diagrama da árvore, ou a árvore de possibilidades, a enumeração das 6 maneiras diferentes de se ordenar A, B e C. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Então a resposta para a pergunta de quantas formas podemos ordenar 3 objetos, a resposta é 6. Agora, e se o problema nos questionasse a respeito de 4 objetos? E se fossem 4 objetos a serem ordenados? De quantas formas podemos ordenar 4 objetos distintos? Pois bem, chamemos os objetos de A, B, C e D. Sem fazer agora o diagrama da árvore, limitando apenas ao cálculo, a realização das contas que determinam de quantas formas diferentes isso pode ser feito, evidentemente, ordenar 4 objetos significa escolher qual dentre eles deve ser o primeiro, qual deve ser o segundo, o terceiro e, por último, o quarto. Ora, para a primeira colocação, evidentemente, há 4 possibilidades. Para cada uma delas, há 3 possibilidades para a escolha seguinte. Para cada uma delas, 2 possibilidades para a próxima escolha. E para a quarta e última colocação, há apenas uma possibilidade para cada uma das outras que já foram feitas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de se ordenar 4 objetos vai ser 4, o produto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, há 24 formas diferentes disso ser feito. E se o problema nos questiona agora sobre 5 objetos, se eu tiver 5 objetos para ordenar? Ora, acrescentando um objeto à lista, chamando o quinto objeto de E, o que muda é que agora são 5 objetos para 5 casas, para 5 colocações. Então, para a primeira colocação, há 5 possibilidades, qualquer um dos 5 objetos pode ocupar a primeira colocação. Para cada um deles, para cada uma das possibilidades, há 4 possibilidades para a segunda escolha, para a segunda colocação. Para cada uma delas, há 3 possibilidades na terceira, depois 2 possibilidades na quarta escolha, a quarta posição, e escolhidos os 4, há apenas uma possibilidade para a última, que é a quinta escolha. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o produto, 120, é o número então de possibilidades de se ordenarem 5 objetos distintos. Acredito que nesse ponto você já deve ter percebido um certo padrão nesses cálculos. Se eu tivesse então 6 objetos para 6 colocações, o número de maneiras diferentes de se ordenarem os tais 6 objetos seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. E este raciocínio, ou mais precisamente, este cálculo, é um cálculo tão comum nos problemas combinatórios, que o produto que vai de um certo valor, diminuindo 1 a 1 as unidades, para serem obtidos os outros fatores, até chegar em 1, recebe uma denominação específica. Ou, no caso, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o que nós chamamos de 6 fatorial. O produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, mas esse produto, essa maneira de organizar este produto, começando do 5 e indo até o 1, é o que nós denominamos de 5 fatorial. O produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. E a maneira de representar, o símbolo para representarmos este produto, antes mesmo de atribuirmos o resultado do produto, vai ser o número que nós vamos começar a multiplicar, o número de maior valor desse produto, com o símbolo de exclamação à frente. Então, matematicamente, nós lemos este símbolo como sendo 4 fatorial, que nós sabemos, claro, que o resultado é igual a 24. Então, o produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o que se denomina matematicamente de 5 fatorial, cujo resultado nós já sabemos
ser igual a 120. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então nada mais é do que 6 fatorial, cujo resultado é 720. A partir daqui, pode-se criar então um processo mais amplo de raciocínio para não ter que ficar fazendo escrevendo esses valores um a um, todos esses números, uma vez que cada um deles representa o número de maneiras de se ordenar em tantos objetos. O número de maneiras de se ordenar em 6 objetos é dado por 6 fatorial. O número de formas diferentes de se ordenar em 5 objetos é dado por 5 fatorial. O número de maneiras de se ordenar em 4 objetos, 4 fatorial e assim por diante. Então, se o problema é de quantas formas diferentes podemos ordenar 10 objetos? Ora, a resposta para isso é 10 fatorial, onde simplesmente se escreve 10 fatorial pelo símbolo. Então, agora sim, respondendo à pergunta do problema das permutações, que é de quantas maneiras diferentes podemos ordenar N objetos distintos? Então a resposta a essa pergunta é nada mais do que N fatorial. É o número de formas diferentes de nós ordenarmos N objetos distintos.